Você conhece o transtorno de personalidade antissocial? Este é o nome acadêmico da psicopatia, um transtorno de personalidade caracterizado por alguns padrões persistentes de comportamento antissocial, tais como a falta de empatia e remorso, egocentrismo, narcisismo e a manipulação dos outros para obter benefícios pessoais. Identificar um ou uma psicopata é um desafio enorme, pois as pessoas com esse transtorno muitas vezes conseguem esconder sua verdadeira natureza. Qualquer um pode ser um psicopata: seu chefe, sua colega de trabalho, seu vizinho ou uma amiga querida. Mas, para a infelicidade da família Baggio, moradores da pacata cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo, havia uma pessoa assim entre eles. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. O dia 11 de março de 2023 era para ser apenas mais um dia comum na vida dessa família. Em um sítio perto do aeroporto da cidade, viviam o empresário Vladimir Ferreira Baggio, de 56 anos, a dona de casa Tieme Cláudia Moré Baggio e o filho do casal, Vitor Moré Baggio, de 22 anos. Contudo, uma tragédia se aproximava conforme o dia ia passando. Uma tragédia orquestrada por ninguém menos do que um outro membro da família, Viviane Moré Baggio, de 27 anos, que não morava no sítio, mas em uma casa na cidade, junto com seu marido, o advogado Carlos Alberto Ramos. A Viviane já há um bom tempo não tinha uma relação muito harmoniosa com os outros membros da família. E tudo piorou quando ela descobriu que sua mãe havia recebido uma herança de cerca de R$200 mil. Como a Viviane não tinha uma boa relação com a família, ela sabia que nenhuma parte desse dinheiro iria parar nas mãos dela. E então, se sentindo excluída, ela começou a pensar em uma forma de ficar com todo esse dinheiro. A conclusão ao qual ela chegou era absurda, mas lógica. Se só ela estivesse viva, só ela poderia receber essa herança. Além disso, ela também herdaria o sítio da família, avaliado em cerca de R$2 milhões. Dias antes do crime, o Carlos, marido da Viviane, se encontrou então com Gustavo de Oliveira, de 29 anos, em seu escritório de advocacia. O Carlos era um advogado criminalista e conhecia Gustavo por causa de suas passagens anteriores pela polícia. O Gustavo procurou o advogado por causa de algumas pendências judiciais e nesse momento ele recebeu a proposta de executar os 3 moradores do sítio em troca de R$30 mil. Endividado, o Gustavo aceitou a proposta e logo depois chamou Luiz Henrique dos Santos, de 34 anos, para ser seu comparsa no crime. Com tudo acertado, o Gustavo recebeu então diversas informações enviadas por Carlos a respeito da família e de seus hábitos. O Gustavo chegou até mesmo a visitar o sítio no dia anterior ao crime, quando foi visto e fotografado por Vladimir enquanto rondava o local. O dono do sítio até chegou a alertar seus vizinhos sobre essa figura suspeita que estava ali na região e foi aconselhado a chamar a polícia, que nada encontrou em suas buscas. Se a polícia tivesse encontrado Gustavo naquele dia, toda essa tragédia seria evitada. Na noite do crime, conforme combinado, o Gustavo e o Luiz ficaram esperando, escondidos próximos à entrada do sítio, o Vitor chegar do trabalho. Quando o jovem desceu para abrir a porteira, foi rendido pelos dois. Ao chegarem na casa, eles renderam também o pai, Vladimir, que estava dormindo. Contudo, havia um problema. Faltava uma pessoa na casa. Justamente a mãe de Viviane, Dona Tieme, que sem o conhecimento de nenhum dos envolvidos no crime, tinha viajado para o Mato Grosso no dia anterior para visitar alguns parentes. Mas agora já era tarde demais para abandonar o plano e tanto Vladimir quanto Vitor foram amarrados em 2 cadeiras na cozinha
e vendados com panos e toalhas. Como prova de que eles cumpriram sua parte no acordo, pai e filho foram gravados momentos antes de serem esfaqueados e executados com tiros, e esses vídeos foram enviados para Viviane e para o Cláudio. Com a intenção de despistar a polícia, a dupla de criminosos ainda vasculhou todo o lugar e roubou o dinheiro e algumas joias que estavam ali. A ideia era de que, com isso, a polícia achasse que tudo não passou de um latrocínio e não um crime encomendado. Além disso, a Viviane e o Cláudio também tinham dito para os dois criminosos que eles poderiam roubar as coisas do sítio e ficar com elas como parte do pagamento. O que os criminosos não sabiam era que assim que eles chegaram na casa, antes de tirarem os celulares do Vitor e do Vladimir, o Vladimir tinha conseguido enviar uma mensagem ao grupo de moradores da região pedindo socorro, e um policial que fazia parte do grupo já tinha acionado a polícia para ir até o local. Ao chegar no local, a polícia militar encontrou o Vladimir já sem vida, o Vitor foi levado para a Santa Casa da cidade ainda com vida, porém faleceu logo após dar entrada no hospital. Quando os policiais chegaram, o Gustavo e o Luiz já tinham fugido e deixaram para trás o carro da família cheio de coisas da casa, como televisões, que eles provavelmente pretendiam roubar, mas acabaram deixando para trás quando perceberam a polícia chegando. A Viviane e o Carlos, para evitar qualquer suspeita, compareceram ao funeral de seus familiares, e a jovem até chegou a postar uma mensagem de despedida do irmão, dizendo que sempre terá boas lembranças dele. No dia seguinte ao crime, a polícia, depois de uma denúncia anônima, chegou até o Gustavo e o Luiz, que tiveram seus celulares periciados. Nessa perícia, a polícia confirmou algo que o denunciante anônimo já havia dito: um advogado havia participado do crime. Junto aos dois criminosos, a polícia achou também o dinheiro roubado e a arma usada para executar as vítimas. Ao ser interrogado, o Gustavo confessou tudo e confirmou que chegou a se encontrar com o casal Viviane e Carlos 3 dias antes do crime em uma loja de conveniências da cidade. As imagens capturadas pelas câmeras do local, que estão em posse das autoridades, confirmam essa informação e servem de prova de que o crime realmente se tratava de uma execução encomendada. A Viviane e o Carlos foram presos no dia 22 de maio em sua casa. Eles não ofereceram resistência e ambos confessaram o planejamento do crime. A Viviane afirmou que a motivação não foi apenas financeira, e sim também por conta de uma vingança por seu pai ter a estuprado cerca de 1 ano antes. No entanto, as autoridades acreditam que o estupro não aconteceu de verdade e foi apenas uma tentativa de Viviane de minimizar o crime que cometeu. Todos os 4 presos foram acusados de latrocínio duplo, que é o crime de roubo seguido de morte, além de invasão de propriedade. A pena máxima para cada um deles pode chegar até 30 anos de prisão. Gustavo e Luiz foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria. O Carlos está sendo mantido preso no presídio de Presidente Prudente, enquanto sua esposa, Viviane, está detida no presídio feminino de Tremembé. A dona Tieme Moré, que acabou conseguindo sobreviver a tudo isso pela sorte de não estar no sítio no dia que tudo aconteceu, com receio de que seja outra vítima de sua filha e genro, vive escondida desde o ocorrido. Ela tem medo de aparecer em público e não fica mais de 3 dias seguidos no mesmo lugar. Como o caso ainda é extremamente recente, muitas informações seguem em segredo de justiça, mas pelo que já deu para ver aí das atitudes da Viviane, ela parece extremamente fria e não apresentou nenhum remorso pelo crime que cometeu contra pessoas de sua própria família. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.